Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman. Entrevista ao Alberto Goldman, que é o vice-presidente nacional do PSDB. E ele vai fazer uma análise do cenário político nacional. Muito obrigada, Goldman, por estar conosco. Quero começar com um fato do dia, que foi a homologação daquelas 77 delações premiadas da Odebrecht. A presidente do Supremo decidiu pela homologação. E o que parece que está sendo mais falado não é nem tanto a homologação, mas sim o fato de ter sido mantido o sigilo do conteúdo dessas delações. Quero saber, no seu entender, é certo isso, que se mantém o sigilo dessas delações, ou isso devia ser amplamente divulgado, tanto por um direito da população de acesso à informação, como também para preservar aqueles que possam ficar envolvidos naqueles vazamentos, na especulação política, em algo que pode colocar todo mundo no mesmo balaio? Já estão todos envolvidos do ponto de vista de especulações. Os nomes saem, já tem saído há muito tempo, nomes e um monte de informações que ninguém sabe se são verdadeiras ou não são. A existência do sigilo, eu acho que é importante. Preserva, porque você tem nesse universo de pessoas, eventualmente, que são citadas, são pessoas citadas, não quer dizer que sejam pessoas nem denunciadas, nem são criminosas, é claro que tem de tudo lá, esse é o que é o grande drama. Se você pudesse citar um por um, e um por um quando tiver o seu processo, aí sim, eu acho que até pode se quebrar o sigilo. Mas neste momento, está todo mundo no mesmo balaio, está todo mundo igual, parece que todo mundo é bandido. Não é. Tem gente que está lá, que recebeu apoios financeiros em campanha, o que era perfeitamente natural, historicamente, sempre foi no Brasil, nada de mal nisso. E tem outros que o fizeram em troca de benefícios que deram às empresas. Eles receberam gratificação, propina, corrupção. Então precisa distinguir essas coisas. Mas mesmo apoio de campanha, tudo bem, na medida em que tenha sido declarada a justiça eleitoral e que seja compatível. Seja declarado ou não declarado, esse dinheiro pode ser produto de uma ação corruptora e corrupta. Caixa 2. Pode ser Caixa 1 também? Não, pode ser Caixa 1, está declarado, está certinho. Mas não está certinho não. Mesmo tendo sido declarado, qual foi a origem, qual foi o favor que eventualmente tenha sido prestado. Aí é o tráfico de influência, a contrapartida é outra coisa. O problema é esse. O que tem que distinguir basicamente é quem recebeu em troca de alguma coisa, algum benefício que deu ao empresário e, portanto, que causou ao erário público uma despesa inadequada, que não era possível aceitar, não é possível aceitar, e daquele que não, isso não aconteceu. Eu conheço quase todos que estão lá. Tenho convicção que muitos deles não têm absolutamente, nunca tiveram conviver com eles décadas, nunca tiveram qualquer ato que não fosse ato absolutamente honesto na sua vida política. E outros que eu tenho opiniões, evidentemente, diferentes, que eu acho que realmente entraram no jogo, como a gente já viu em muitos... outros que possa, eventualmente, também, que você possa não saber. Não, não é claro, verdade? É claro, nem não são de todos. Agora, e o PSDB? Vocês estão preocupados com esse conjunto dessas delações e o estrago que possa fazer no partido? Não com as delações ou com o estrago que possa fazer no partido. O que nos preocupa é que esse clima que se cria é um clima que possa afetar o desenvolvimento, a retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico. É essa a preocupação. Não dá para você parar isso. Evidentemente, não é a nossa intenção imaginar que isso pode se parar. Não pode. Tem que continuar mesmo. Custe o que custar. Vai custar muito ao país. A preocupação é esse custo. Vai custar muito ao país. Está custando muito ao país. Não é de hoje, já é de tempo. Está custando muito. Agora, tem que fazer, tem que continuar. Agora, é preciso a gente conseguir fazer com que o país, ao mesmo tempo que faça essa investigação, o Ministério Público vai fazer essa investigação, não é só o caso da Odebrecht, tem várias empresas aqui, vários
E não acabou tudo ainda, não. Não chegou no BNDES, não chegou em fundos de pensão. Pode chegar nisso tudo ainda. A E gente nas conhece. delações das outras empresas também. Das empresas e de outras, não apenas empreiteiros, Sim. de outras atividades. Produção de carne, produção de várias empresas. Tem muito disso, né? Tráfico de influência com recursos de financiamentos do Banco do Brasil, BNDES. Então, isso é importante que continue. Agora, saneador. É saneador, mas é importante que a gente consiga dar andamento ao que o país retome o crescimento econômico, possa enfrentar a questão do desemprego. A inflação já está sendo contida, é verdade, contida na base de uma recessão econômica brutal, mas está sendo contida. É preciso retomar o crescimento econômico, retomar o emprego. Bom, agora na questão política, os fatos que estão chamando muita atenção, a eleição da presidência da Câmara e do Senado, PSDB já dá o apoio a Rodrigo Maia e a pergunta, na Câmara, PSDB, em contrapartida a esse apoio a Rodrigo Maia, cobra indicar o nome para a vice-presidência? É natural isso daqui, porque você tem sempre na escolha dos presidentes da Câmara e do Senado uma certa proporcionalidade de representação dos partidos. Não é absoluta, porque, por exemplo, na Câmara dos Deputados a maioria é PMDB. E, no entanto, não é o PMDB que está indicando o presidente. Sim, mas já está indicado o presidente. Mas está indicado, né? está com apoio do PMDB, é o candidato do DEM apoiado pelo PMDB. Então é natural isso e o partido vai participar na proporção da sua bancada. Mas indica o vice? Indica o nome o vice, do vice? Indica o vice. Quem? Eu não sei quem é o nome indicado ainda, não sei se está indicado, que normalmente se reúne a bancada. No Senado parece que é Cássio Cunha Lima, que seria possível, um preferido. Na Câmara não sei exatamente. Não sabe quem seria. ainda Não, na não Câmara. sei, não tenho acompanhado. Bom, agora eu vi uma questão que é referente à comissão da anistia, Goldman, e acho muito importante, porque o seu nome sempre teve destaque na luta do país pelo resgate ao Estado de Direito, pela volta à democracia. Hoje você integra a comissão da anistia, mas houve uma reação muito forte nessa comissão em relação a declarações suas e a votos seus contra a reparação, que é aquele pagamento. Como que foi? Eu acho que a palavra, não sei se cabe a palavra indenização, mas a reparação sim, pelo que militantes contra a ditadura naquela época sofreram e passaram. Né? Em função do arbítrio. E você se colocou contra agora ao pagamento de algumas. Eu quero que você esclareça isso. E fez a crítica, entendendo que a reparação foi a conquista da democracia. Não, eu sou a favor da reparação, inclusive financeira. Eu votei isso daqui em 2002, essa lei, participei da elaboração e da votação dessa lei. E por que estão tão indignados com você agora? O que eu não quero aceitar, e isso para mim foi uma surpresa, porque eu comecei a participar da comissão há pouco tempo, não pretendo ficar muito tempo, não há tempo, eu não tenho tempo suficiente para isso, são 18 mil processos ainda que precisam ser votados, eu não vou ter tempo para participar, mas o que eu percebi, o que deu para ver, é que há um conceito que se firmou nessa comissão durante esses últimos anos, de você fazer reparação econômica a quem não precisa mais. A gente que sofreu perseguição, então você tem uma reparação política, né, tem que ter a ver, e a reparação econômica para aqueles que foram realmente afetados pela sua vida. Alguns deles foram, naquele momento, perseguidos políticos, se tornaram empresários, grandes empresários. Outros são quer dizer, eles não precisam hoje daquele dinheiro, é isso? Não. É claro que a reparação econômica, a meu ver, é para aqueles que realmente tiveram a sua vida afetada para o resto da vida e que não puderam crescer como poderiam ter crescido ou que deveriam ter crescido pelo fato de terem sido marginalizados naquele momento. Mas aí tem que mudar a lei, porque a lei, ela prevê a reparação. A lei prevê, mas a lei não prevê que você faça isso de qualquer forma, sem nenhum limite. Tanto é verdade que, por exemplo, se estabeleceu, eu fiquei sabendo agora, é uma regra que eles estabeleceram, que o limite máximo de reparação é 1 milhão. Um número muito alto. Mas por que 1 milhão? Porque... É pouco mais que um salário mínimo. Não, 1 milhão... 1 milhão? Não, 1 milhão a reparação de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. 1 milhão de reais, que é muito alto. Eu falei, mas por que se estabeleceram 1 milhão? Bem, porque quando nas primeiras, em várias, foram muito mais de 1 milhão.
É Tem gente verdade. que recebeu muito mais que isso. É verdade. Aí eles disseram, houve uma grita, a opinião pública, a imprensa, então nós resolvemos estabelecer um teto máximo, 1 milhão. Aí eu perguntei, mas 1 milhão, por que 1 milhão? Por que não 2? Por que não 500 mil? Por que não 100 mil? É o critério. Qual é o critério que que você foi questiona? usado? Exatamente. Não tem critério, foi 1 milhão, Mas cabe é um, muito é um debate número aí. redondo. Bom, então tem que haver uma reflexão e muito debate. É isso que eu aí. quero, uma reflexão a respeito disso, para saber realmente quem deve receber, quanto deve receber e por que receber. Não pode ser assim simplesmente, porque esse dinheiro é um dinheiro público, é dinheiro da sociedade. Deve haver reparação, sim, para aqueles que sofreram mais serem recompensados. Agora, como apareceu lá um professor, tá, eu lhe perguntei, escuta, o seu salário quanto é hoje? 18 mil. Mas o senhor não precisa dessa reparação hoje. Reparação política, sim, mas reparação financeira, para que o senhor precisa da reparação financeira? É um ganho bom, pouca gente ganha isso no país. Aí, essa é a questão. Portanto, não sou contra a reparação, sou contra os critérios que foram estabelecidos até hoje, que eu não sei se tem condição de mudar, porque tem anos e anos. Ela tem 14 anos de atuação nessa comissão. É complexo, merece um debate aprofundado, abertura de mente Muito menos eu ser contra de todos os lados. a reparação ou contra a anistia, já que eu lutei por isso e coloquei parece toda a uma minha contradição. história. Mas não é contradição. Ao mesmo tempo que eu luto por uma coisa, uma justiça que seja feita para essas pessoas, eu tenho que levar em conta que quem está pagando isso é o povo brasileiro. E o povo brasileiro não tem os recursos abundantes assim para pagar de qualquer jeito. Goldman, muito obrigada. Eu que agradeço por estar a você. aqui Obrigado mais a uma vocês. vez no Obrigado ao Jornal seu da Gazeta. telespectador. Uma boa noite.